Brother, você já se imaginou jogando futebol universitário em Harvard ou em outras das melhores universidades dos Estados Unidos? Então vem comigo na ride de hoje, porque se você souber como funciona o processo de recrutamento dessas universidades, você terá mais chances de conseguir boas oportunidades, mesmo sem ter um vídeo de melhores momentos. Salve rapaziada, Rafa Borges aqui, o cara que explica tudo sobre como jogar futebol em universidades americanas. E na ride de hoje eu vou explicar como que as melhores universidades dos Estados Unidos recrutam os seus atletas. E se você ficar até o final do vídeo, eu vou contar como eu consegui uma proposta de bolsa de estudos de 90% de desconto em uma universidade da NCAA Divisão 1. Mas para arrebentar o botão do like, você não precisa esperar até o final do vídeo, já deixa seu like agora e vem comigo. Mano, como eu já expliquei em outros vídeos, são 3 as ligas universitárias dos Estados Unidos e a principal diferença entre elas é o perfil do college ou university que disputa cada uma dessas ligas. E os técnicos de cada uma dessas ligas, eles têm recursos e condições diferentes para recrutar atletas. E por isso o processo de recrutamento em cada uma dessas ligas também é diferente. Por exemplo, os técnicos da NJCAA, eles costumam arriscar muito na hora de recrutar, recrutando atletas sem ver eles jogando pessoalmente, muitas vezes só por uma indicação ou pelo vídeo de melhores momentos, simplesmente porque eles não têm recursos para fazer uma análise mais detalhada daquele atleta. E por isso a forma mais comum de recrutamento em Junior Colleges é justamente por vídeo de melhores momentos e também avaliando jogadores locais de high schools ou moradores da região onde fica aquele Junior College. E para quem ainda tem dúvidas sobre o que são as Junior Colleges, eu vou fazer um vídeo mais detalhado sobre isso mais para frente. Mas é importante você saber que as Junior Colleges são faculdades sim, como qualquer outro college, e a principal diferença é que nas Junior Colleges você faz matérias mais gerais e depois se transfere para outro college para fazer as matérias mais específicas que vão dar a você o diploma universitário. Agora, voltando ao processo de recrutamento, nas universidades da NAIA é um pouco diferente. A NAIA é disputada por colleges privados dos Estados Unidos, colleges de excelente qualidade, com certeza muito melhor do que as universidades brasileiras, mas só para você ter uma noção, assim, é como se fosse uma PUC, Mackenzie, Universidade Positivo, Unicinos e essas outras boas faculdades privadas brasileiras. E as faculdades da NAIA têm um pouquinho mais de recursos para avaliar os atletas, até porque um estudante atleta internacional custa caro para essas universidades. Por isso eles avaliam mais detalhadamente, eles tentam conversar mais com o atleta, com os seus treinadores, buscam indicações e até buscam maiores informações na internet, em sites de competições que o atleta possa ter jogado, para ter certeza que vale a pena dar a bolsa para aquele atleta. E por fim a NCAA, que é a liga das grandes universidades americanas, que reúne as melhores universidades dos Estados Unidos e até do mundo. Essas recrutam os seus atletas de uma maneira muito mais criteriosa. Os técnicos da NCAA muitas vezes têm olheiros que viajam internacionalmente, ou então eles têm contatos ou parceiros em várias regiões do mundo. Tudo isso para garantir que os atletas que eles querem trazer de outros países vão valer a pena em relação ao investimento que o técnico vai ter que fazer do orçamento de bolsa de estudos dele. Então o técnico dessas universidades também muitas vezes viaja para outros países, ou então vai em grandes showcases e poder recrutar os melhores jogadores desses showcases, ou até tem condições de fazer showcases exclusivos dentro da universidade, porque tem a estrutura, tem o dinheiro para realizar o evento e podem recrutar dessa forma os melhores atletas disponíveis para o futebol universitário. E por esse motivo e pela quantidade de recursos que eles têm disponíveis, técnicos de universidades como a Harvard ou Stanford, que estão entre as melhores universidades do mundo, nunca vão dar bolsa de estudos para um atleta sem ter certeza que ele vai ser um bom negócio e dar os resultados esperados para a equipe. E por isso quase nunca eles assistem vídeos de melhores momentos para recrutar atletas, mas ao invés disso eles fazem questão de ver o atleta pessoalmente, conversar pessoalmente com o atleta, ver ele jogando ao vivo, colocar esse atleta para treinar junto com a equipe dele por um período de testes, mesmo que para isso ele precise pagar passagem para o atleta vir até ele, se o atleta já estiver nos Estados Unidos, e botar você num hotel para que você possa ir até a universidade e ser bem avaliado. E além disso, ele ainda vai botar um assistente
assistente para analisar seu histórico, a sua estatística em outras ligas universitárias ou em outros campeonatos que você tenha disputado, quantas partidas você participou, quantos gols você fez, assistência e outros dados que possam reforçar para o técnico que você realmente vale a pena e pode dar um resultado para a equipe. Então, mano, os técnicos da NCAA têm muito recurso para avaliar os atletas antes de oficializar uma proposta de bolsa de estudos, e por isso é muito difícil conseguir uma boa proposta estando no Brasil, porque você não vai conseguir visitar a universidade, o técnico não vai poder ver você ao vivo e muitas vezes você não vai ter nem informações sobre você em sites de ligas e de campeonatos, porque não é muito costume do Brasil ou de campeonatos amadores no Brasil colocar estatísticas individuais de jogadores e tal. Fora que quando colocam, vão colocar em português, né? O técnico não vai ter tanto acesso também a essas informações. Mas isso não quer dizer que você não possa ser recrutado pela Harvard. O Harvard não, Harvard é uma excelente faculdade, mas tem um histórico de time fraco no futebol. Mas vamos dizer Stanford. A Stanford, além de já ter sido considerada a segunda melhor universidade do mundo academicamente, ela ainda é a atual campeã nacional da NCAA Divisão 1 no futebol masculino. Então vamos lá, isso não quer dizer que você não possa ser recrutado pela Stanford. Isso só significa que o caminho para recrutamento para a Universidade de Stanford é diferente, não é só através de vídeos de melhores momentos. É um pouquinho mais longo o caminho, um pouquinho mais trabalhoso para ser recrutado e muitas vezes você precisa de uma ponte, ou seja, entrar numa outra universidade, seja uma Junior College ou uma NAIA primeiro, para que depois você consiga o contato para transferir para essas universidades. Porque quando você já está nos Estados Unidos jogando por uma outra universidade, você consegue mostrar para os técnicos das melhores universidades do mundo que você tem o potencial de ser um excelente estudante atleta, tanto dentro de campo, desempenhando em alto nível, quanto dentro da sala de aula, sendo um bom aluno e tirando boas notas. E esse foi exatamente o caminho que eu fiz quando eu fui para os Estados Unidos. Quando eu fui, o meu inglês era fraco, eu não tinha muitas informações sobre o futebol universitário nos Estados Unidos, e a minha porta de entrada foi a Crowder College, uma Junior College onde eu fiquei 2 anos, melhorei meu inglês, adaptei o meu futebol ao estilo de jogo dos Estados Unidos e depois me transferi para uma universidade maior. E quando eu estava buscando opções para essa transferência, eu recebi uma proposta de bolsa de uma universidade da Divisão 1 da NCAA, que era a University of Alabama, uma universidade que tinha um ótimo programa de futebol, mas custava $60 mil por ano. Mas depois de muito contato com esse técnico, ele estava disposto a me oferecer 90% de bolsa de estudos. Ou seja, eu ia custar $54 mil para aquele técnico a cada ano que eu ficasse na universidade dele. E por isso, antes de oficializar a proposta, o técnico assistiu meu vídeo de melhores momentos, ele conversou muito comigo pelo telefone, conversou com o meu técnico da Junior College, além de pagar toda a gasolina para eu ir do Missouri até o Alabama para visitar a universidade dele pessoalmente, poder conversar pessoalmente com ele, treinar pessoalmente com a equipe dele. E além disso, ele me colocou num hotel 5 estrelas e ainda pagou um day tour, um pacote turístico de um dia para eu poder visitar a cidade de Huntsville, que era a cidade onde ficava aquela universidade, que inclusive tem uma sede da NASA que eu pude visitar, tudo às custas da universidade. E como se tudo isso não bastasse, ele ainda foi pessoalmente conversar com o técnico do time semiprofissional que eu havia jogado naquele verão. Tudo isso para ter certeza que valeria a pena o investimento que ele estava fazendo comigo em me oferecer uma bolsa de estudos naquele valor. No fim, infelizmente, acabou não dando certo a transferência, porque apesar de eu ter recebido a proposta oficial de 90% de bolsa na University of Alabama da NCAA Divisão 1, eu não consegui eligibility para jogar NCAA, ou seja, eu não fui liberado para jogar essa liga, porque ela tem várias regras bem mais criteriosas que eu não me encaixava. E com isso eu acabei aceitando uma outra proposta de um college da NAIA, a Bethel College, que era uma universidade que eu também tinha visitado, o técnico tinha conversado comigo, tinha conversado com o meu técnico da Junior College, ele viu todas as estatísticas dos meus 2 anos da NJCAA, que eu tinha jogado, quantos gols eu fiz, quantas partidas eu joguei, e me recebeu no college dele para um dia de treinamento com a equipe,
não pagou minha gasolina, mas me hospedou nos dormitórios da universidade, no quarto do capitão da equipe, onde eu passei a noite, pude conversar aí com o capitão e com os outros jogadores da equipe para ver se era uma universidade que eu gostaria de ir, e depois eu fui embora. E esse técnico depois me ofereceu uma bolsa de estudos, que depois de dar errado com a University of Alabama, eu acabei aceitando essa da Bethel College. Mas até aceitar essa proposta, foram mais de 10 universidades que eu fui visitar, além de ter contato com outros mais de 50 técnicos por e-mail, até selecionar aquelas que eu iria visitar. Então, mano, jogar futebol nos Estados Unidos é um projeto onde você vai ter que seguir cada passo necessário para conseguir essa bolsa de estudos, de forma planejada, de forma organizada, para você conseguir conquistar esse objetivo. E se o seu sonho é chegar nas maiores universidades dos Estados Unidos, você vai precisar de uma estratégia para isso. Não simplesmente mandar um monte de e-mail e conseguir uma bolsa de estudos nas melhores universidades, mas você de repente vai ter que pensar em um passo de cada vez, em entrar em uma universidade, em conseguir uma bolsa nos Estados Unidos, para depois, num próximo passo, se transferir para essas universidades e conquistar esse seu sonho. Mas, mano, essa era a dica de hoje. Se você viu valor no que eu falei aqui, deixe seu comentário me dizendo o que você acha sobre isso. E se você não curtiu o vídeo ainda, já deixa sua marca aí, arrebenta o botão do like, que eu sou o Rafa Borges, tamo junto e é rumo ao Zewa!